Uma jovem milionária humilha um homem negro em um restaurante de luxo, mas quando a verdadeira identidade do homem é revelada, a milionária fica paralisada. Valeria Montenegro, uma mulher de beleza imponente e caráter implacável, sempre foi conhecida por seu sucesso avassalador e comportamento frio e calculista. Sua presença em qualquer lugar era suficiente para fazer com que as conversas cessassem e todos os olhares se voltassem para ela. Com o império financeiro que herdou de seu falecido pai, Valeria não conhecia o significado da derrota. Para ela, o mundo era um tabuleiro de xadrez, e ela sempre jogava para ganhar. Naquela noite, Valeria havia decidido jantar no La Cúpula, o restaurante mais exclusivo da cidade. Um lugar reservado para a elite, onde as mesas eram cercadas por conversas discretas e as luzes suaves acentuavam a opulência do ambiente. Valeria se sentou na melhor mesa, acompanhada por seu noivo, Eduardo Salinas, e 2 sócios que queriam impressioná-la com uma proposta multimilionária. Eduardo, um homem de porte elegante e palavras medidas, era o acompanhante perfeito para Valeria, ou pelo menos, era o que todos acreditavam. Enquanto conversavam sobre a possível aquisição de uma empresa em dificuldades, um homem de pele escura e vestes modestas se aproximou da mesa para servir o vinho. Era Alex Garcia, um garçom contratado recentemente, cujo rosto mostrava a serenidade de quem viveu mais do que deixa transparecer. Valeria o observou de relance e, em sua mente, viu apenas mais um servo, alguém insignificante em seu mundo de poder e privilégio. O vinho é um Chantal Margaux de 2005, Madame anunciou Alex, com uma voz suave e respeitosa enquanto servia as taças. Valeria o observou com desdém, pegando a taça sem sequer olhá-lo nos olhos. Após um gole, deixou a taça na mesa com um som seco. "Isso é o melhor que tem?" perguntou, com um tom cheio de desprezo. "Já provei vinhos melhores em lugares menos pretensiosos." Alex, com sua calma habitual, tentou se desculpar. "Lamento que não seja do seu agrado, senhora. Posso trazer outra garrafa, se desejar." Valeria arqueou uma sobrancelha, visivelmente irritada com a simples sugestão. "E você acha que isso vai resolver alguma coisa?" replicou, soltando uma risada sarcástica. "Duvido que você possa distinguir um bom vinho de um medíocre, então, por favor, não tente me ensinar sobre qualidade. Você é apenas um empregado de cor que não entende disso. Vá e diga ao seu chefe para contratar alguém com mais critério." Eduardo observava a cena com uma leve desconforto, mas não interveio. Sabia que Valeria gostava de mostrar seu domínio em qualquer situação e preferia manter-se à parte para evitar ser alvo de sua ira. Alex manteve a calma, inclinando a cabeça em sinal de respeito antes de se retirar. Mas em seus olhos havia um brilho, uma centelha que não passou despercebida por Valeria, embora ela não desse maior importância. O jantar continuou, e Valeria seguiu conversando com seus sócios, embora sua mente voltasse constantemente ao incidente com o garçom. Não porque o homem se importasse, mas porque a desobediência, por menor que fosse, era algo que ela não tolerava. Quando a sobremesa chegou, Valeria notou que havia um pequeno bilhete dobrado ao lado de seu prato. Franziu a testa, perguntando-se quem ousaria deixar algo sem sua permissão. Desdobrou o papel e, ao ler as palavras escritas com uma caligrafia firme e segura, seu coração deu um salto. O passado nunca morre. O rosto de Valeria endureceu. As palavras ecoavam em sua mente, perturbando a tranquilidade que ela tanto valorizava. Quem ousaria enviar-lhe algo assim? O que isso realmente significava? Valeria, tentando manter a compostura, deslizou o bilhete para baixo de seu prato e continuou a conversa, embora sua mente agora estivesse em outro lugar. O jantar finalmente terminou, e Eduardo a acompanhou até seu carro. Antes de se despedir, ele a observou com um leve tom de preocupação. "Você está bem, Valeria?" Parecia distraída no final da noite. "Estou bem", respondeu ela, com um sorriso forçado. "Apenas negócios." "Não se preocupe." Eduardo a beijou na bochecha e se despediu, sem insistir mais. Valeria o observou partir, mas seus pensamentos estavam longe dele. A caminho de casa, Valeria não conseguia parar de pensar no bilhete. À medida que as luzes da cidade passavam rapidamente pela janela do carro, a incerteza e uma estranha sensação de ameaça a envolviam.
Chegou à sua mansão, um espaço tão luxuoso quanto solitário, e foi diretamente para seu escritório. Precisava clarear a mente, e para Valeria, isso sempre significava revisar suas finanças. Ligou o computador e acessou sua conta bancária. Precisava ver os números, sentir o controle que sempre teve sobre seu mundo. Mas, quando entrou, o que viu na tela deixou paralisada. O saldo, que normalmente mostrava cifras exorbitantes, estava em zero. Não havia transações recentes, não havia transferências. Apenas um vazio que refletia o que começava a sentir por dentro. Valeria tentou vários acessos, ligou para seu banco, mas todas as tentativas foram em vão. Suas contas estavam vazias, e não havia explicação aparente. A ira e o medo se misturaram em seu peito, formando um nó que ela mal conseguia controlar. Levantou-se da cadeira e percorreu seu escritório de um lado para o outro, como um leão em uma jaula. Isso não podia estar acontecendo. Não com ela. Pegou seu telefone e discou o número de seu assessor financeiro, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Discou novamente, com o mesmo resultado. Tentou contatar outros membros de sua equipe, mas ninguém respondeu. O silêncio em sua mansão luxuosa começou a se tornar ensurdecedor, um lembrete de que ela estava sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, Valeria Montenegro sentiu uma rachadura em sua fachada impenetrável. Foi até o terraço, buscando ar, mas o único que encontrou foi o eco de seus próprios pensamentos. Aquele bilhete, aquela mensagem que parecia uma piada, agora a perseguia. O passado nunca morre. O que diabos significava isso? Quem estava por trás disso? Enquanto o vento noturno soprava em seu rosto, Valeria soube que o que estava enfrentando era maior do que jamais havia imaginado. E no fundo, uma parte dela começou a temer que o poder e a segurança que ela havia dado como garantidos estavam desmoronando diante de seus olhos. Com o amanhecer ainda distante, Valeria permaneceu no terraço, observando a cidade que um dia acreditou dominar, agora se sentindo mais vulnerável do que nunca. Enquanto as sombras da noite a envolviam, um pensamento sombrio começou a tomar forma em sua mente, e alguém estava caçando-a, e ela não tinha ideia de quem ou porquê. A primeira rachadura no mundo de Valeria Montenegro havia surgido, e com ela, a certeza de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Valeria Montenegro havia dormido pouco desde a noite anterior. A nota misteriosa e o colapso de suas finanças a haviam deixado em um estado de alerta constante. A incerteza era uma sombra que a acompanhava a cada passo, alimentando uma sensação de vulnerabilidade que ela desconhecia. O sol da manhã filtrava-se pelas grandes janelas de sua mansão, mas não trazia a sensação habitual de controle que Valeria associava com um novo dia. Hoje, tudo parecia estar à beira do colapso. O relógio marcava 9 horas quando seu telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Ao ver o nome na tela, sentiu uma mistura de surpresa e desconfiança, e Sônia Hernandes. Sua antiga amiga, quase esquecida, estava ligando. Sônia e Valeria haviam sido inseparáveis na juventude, duas jovens ambiciosas que compartilhavam sonhos de grandeza. Mas com o tempo, seus caminhos se divergiram. Sônia mergulhara em um mundo de sombras, afastando-se da esfera brilhante em que Valeria se movia. Embora tivessem mantido contato esporádico, fazia anos que não se viam. Valeria atendeu a chamada, com a voz tão controlada quanto sempre. Sônia, quanto tempo? Do outro lado da linha, a voz de Sônia tinha um tom que Valeria não lembrava, uma mistura de simpatia e algo mais sombrio. Valeria, querida. Soube que você teve alguns problemas. Pensei que poderíamos nos encontrar. Talvez você se interesse pelo que tenho a dizer. Valeria hesitou. Não confiava em Sônia, mas a curiosidade era mais forte. Posso encontrar um espaço na minha agenda e respondeu com frieza. Perfeito. Vou te enviar o endereço. Valeria, é melhor que venha sozinha. As palavras de Sônia deixaram Valeria com uma sensação incômoda, mas ela aceitou. Uma hora depois, encontrava-se dirigindo para um bairro que não visitava há anos, bem distante dos círculos de poder que costumava frequentar. O lugar para o qual chegou era um café modesto,
sem nenhum sinal da elegância que costumava cercar as reuniões de Valeria. Ao entrar, viu Sônia sentada em uma mesa ao lado da janela, com uma aparência que misturava sofisticação e uma dureza adquirida com o tempo. Valeria se aproximou, e Sônia a recebeu com um sorriso enigmático. Valeria, sempre tão impecável, comentou Sônia, observando-a de cima a baixo. Embora eu veja que há algo em seu olhar que não estava ali antes. Talvez algo de insegurança? Não tenho tempo para jogos, Sônia replicou Valeria, tomando assento à sua frente. O que você sabe sobre o que está acontecendo comigo? Sônia riu suavemente, uma risada que não alcançou seus olhos. Sempre direta. Bom, Valeria, o que eu sei é que você fez alguns inimigos muito poderosos. E também sei que não é por acaso que você recebeu aquela nota depois do que aconteceu no restaurante. Valeria se tendeu. Sônia sabia mais do que ela esperava. Mas não ia mostrar fraqueza. O que você sabe sobre aquela nota? Perguntou Valeria, sua voz contida mais firme. Sônia se inclinou para a frente, sua expressão tornando-se mais séria. Alex Garcia não é um simples garçom. Eu sei porque investiguei. E o fiz porque suspeitava que algo assim poderia acontecer. Valeria, ele é um especialista em cibersegurança, alguém que tem acompanhado seus movimentos por mais tempo do que você imagina. As palavras de Sônia ressoaram na mente de Valeria como um trovão. Alex Garcia, um especialista em cibersegurança? Era difícil de acreditar, mas tudo começava a fazer sentido. Não podia ser uma coincidência que tudo tivesse começado logo após aquele encontro no restaurante. O que ele quer? Perguntou Valeria, tentando manter a calma. Isso é algo que você terá que descobrir sozinha. Mas eu te aviso, não subestime Alex. Ele tem conexões que podem destruir você se decidir enfrentá-lo diretamente. A revelação de Sônia apenas aumentava a sensação de perigo que Valeria sentia. Estava lidando com algo muito maior do que antecipara. Mas não era apenas Alex que a preocupava. Sônia em si era um enigma, e havia algo em sua atitude que sugeria que ela não estava revelando tudo. Por que você está aqui, Sônia? Perguntou Valeria, seus olhos fixos nos de sua antiga amiga. Você sabe mais do que diz. Não me procura a menos que queira algo. Sônia manteve o olhar de Valeria e, após alguns segundos de silêncio, falou. Eu te ajudarei, mas há uma condição. Preciso da sua ajuda com algo, e quando chegar o momento, não quero que você recue. Que tipo de ajuda? Perguntou Valeria, cada vez mais alerta. Sônia esboçou um sorriso, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, tirou de sua bolsa um pequeno envelope e o deslizou pela mesa em direção a Valeria. Em breve, você saberá. Deveria abrir isso quando estiver sozinha. Tudo o que você precisa saber está aí. Valeria pegou o envelope, sua expressão fria e controlada, mas por dentro a incerteza crescia. Por que eu deveria confiar em você, Sônia? Perguntou, com um tom que sugeria mais do que uma simples pergunta. Sônia olhou para Valeria com uma mistura de pena e diversão. Por que você não tem a quem mais recorrer? E por que, apesar de tudo, sempre fui honesta com você? Valeria não pôde evitar sentir um impacto de verdade nessas palavras. A situação a havia levado a um canto raro, onde não tinha o controle absoluto. A conversa terminou e Valeria se afastou, com o envelope guardado em sua bolsa e 1 milhão de perguntas na mente. Dirigiu de volta para casa, sem ouvir nada além do barulho dos seus pensamentos. Quando finalmente chegou à sua mansão, sentou-se em sua mesa e olhou para o envelope que Sônia lhe havia dado. Abriu-o com mãos que mal tremiam. Dentro, encontrou uma foto que a deixou gelada. Era uma imagem de seu noivo, Eduardo, em uma reunião com várias pessoas que Valeria reconheceu imediatamente, e todos estavam envolvidos com negócios suspeitos e práticas ilegais. Mas o mais inquietante era a expressão no rosto de Eduardo, como se ele estivesse confortável, como se pertencesse àquele mundo sombrio do qual nunca lhe havia falado. Abaixo da foto,
havia uma nota escrita com a mesma caligrafia da mensagem anterior: não confie em ninguém. Valeria sentiu que o chão sob seus pés desmoronava ainda mais. Poderia confiar em Eduardo? Estaria vivendo uma mentira? A foto parecia sugerir que ele sabia mais do que havia demonstrado, e agora a pergunta mais importante era: e até onde iam seus enganos? Justo quando Valeria estava imersa em seus pensamentos, seu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Hesitou antes de atender, mas o fez. Valeria Montenegro disse com seu tom habitual. Senhora Montenegro, sou Alex Garcia, disse a voz do outro lado da linha. O coração de Valeria acelerou. Não esperava que ele a contatasse diretamente. O que você quer? Perguntou, tentando soar firme. Quero falar com você. Há coisas que você precisa saber, coisas que estão em jogo muito maiores do que imagina. Preciso que nos encontremos. Por que eu deveria confiar em você? Respondeu Valeria, sua voz cortante. Porque se não o fizer, sua vida pode estar em perigo. E acredite, Valeria, o que está por vir pode destruir tudo o que você conhece. A ligação terminou abruptamente, deixando Valeria com uma sensação de catástrofe iminente. A traição de Eduardo, o perigo representado por Alex e a ajuda misteriosa de Sônia formavam uma teia de incerteza e desconfiança que a cercava completamente. Valeria percebeu naquele instante que estava em uma situação onde o poder que sempre teve talvez não fosse suficiente para salvá-la. Com o olhar fixo na foto de Eduardo, percebeu que sua vida, como conhecia, estava desmoronando mais rápido do que podia prever. Ainda tinha vantagem de sua inteligência e determinação, mas a pergunta que agora pairava em sua mente era: qual o preço que teria que pagar para manter o que restava? E, acima de tudo, o que restaria dela no final de tudo? A tarde começava a escurecer, e com ela, as sombras na mente de Valeria se tornavam mais profundas e ameaçadoras. Sabia que precisava agir, mas cada movimento precisava ser calculado com precisão, pois agora estava jogando um jogo onde sua própria vida estava em risco. O medo, uma emoção que ela havia aprendido a dominar e ocultar, começava a emergir, fazendo-a sentir que estava entrando em um terreno desconhecido, onde as regras que havia seguido toda a sua vida já não se aplicavam. Valeria Montenegro se sentia como uma presa em um labirinto, com cada caminho levando-a a novos perigos. As revelações de Sônia, a ligação inesperada de Alex Garcia e a traição implícita de Eduardo estavam destruindo a fachada de controle e poder que ela havia construído ao longo dos anos. A vida pela qual havia trabalhado tanto para manter sob seu domínio agora se desmoronava ao seu redor. Naquela manhã, após uma noite de insônia, Valeria decidiu enfrentar a situação de maneira direta. A única opção que lhe restava era se reunir com Alex Garcia, o homem que havia humilhado e que agora parecia ter em suas mãos a chave para salvar o pouco que restava de seu império. O encontro foi marcado em um local fora da cidade, uma cabana isolada que Alex havia escolhido para garantir a privacidade. Valeria chegou cedo, vestida com sua habitual elegância, mas desta vez com um olhar mais severo e decidido. Não estava acostumada a ser vulnerável, e muito menos a depender dos outros, mas sabia que precisava de respostas. Alex já estava lá, esperando-a na pequena sala da cabana. A lareira acesa criava um ambiente acolhedor, embora a tensão no ar o fizesse sentir frio. Quando Valeria entrou, seus olhares se encontraram, e por um breve instante, o orgulho e o ressentimento de ambos ficaram à mostra. Obrigado por vir, Valeria, disse Alex, quebrando o silêncio primeiro, sua voz era tão serena quanto da última vez em que conversaram. Sei que não tem sido fácil para você aceitar isso. Valeria o olhou com desdém, embora seu interior estivesse cheio de perguntas e dúvidas. Não estou aqui por você, Alex. Estou aqui porque preciso entender quem está por trás disso e o que você realmente quer, respondeu ela, mantendo um tom firme. Alex assentiu e se sentou, convidando-a a fazer o mesmo. Há muito o que você precisa saber. Mas antes de falarmos sobre isso, quero que entenda que não estou aqui para me vingar do que aconteceu no restaurante. O que está em jogo é muito mais importante. Então, explique-se, disse Valeria, enquanto se sentava diante dele,
cruzando as pernas com elegância, mas com uma dureza no olhar que deixava claro que não estava disposta a ceder terreno. Alex a observou por um momento, como se estivesse avaliando o quanto dizer. Então começou a falar. Seu tom era calmo, mas cada palavra carregava um peso que Valeria não pôde ignorar. Durante anos, trabalhei encoberto em vários níveis da indústria tecnológica. Minha especialidade é a cibersegurança, mas meu verdadeiro objetivo tem sido expor as empresas corruptas que utilizam seu poder para abusar dos outros. Seu império, Valeria, é apenas uma peça em um jogo muito maior, um jogo que envolve alguns dos homens mais poderosos do país, incluindo seu noivo. A menção de Eduardo fez Valeria se tensionar, mas ela manteve-se em silêncio, esperando que Alex continuasse. O que você não sabe é que Eduardo tem usado sua influência e seus recursos para manter ocultos seus próprios negócios ilegais. O que começou como uma aliança entre vocês se tornou uma rede de corrupção onde ele é um dos principais jogadores. E agora que você está perdendo o controle, os outros jogadores estão buscando destruí-la para se protegerem. Valeria ouvia atentamente, cada palavra de Alex era como uma peça de um quebra-cabeça que ela não sabia que estava tentando resolver. Mas havia algo mais, algo que Alex não estava dizendo. E você? Perguntou Valeria. Onde você se encaixa nisso tudo? Por que me ajuda se poderia deixar que me destruam? Alex fez uma pausa e então a olhou diretamente nos olhos. Por que você não é a verdadeira inimiga? Valeria, o que mais me surpreendeu em você é que, apesar de tudo, você ainda tem um pouco de integridade. Suas decisões, por mais questionáveis que sejam, não são tão sombrias quanto as dos que a cercam. Por isso decidi oferecer uma saída, uma oportunidade de se redimir e, talvez, começar de novo. A palavra redenção ressoou na mente de Valeria. Era algo que ela nunca tinha considerado necessário, até agora. E qual é o seu plano? Perguntou, com um tom que misturava curiosidade e ceticismo. Precisamos trabalhar juntos para desmascarar Eduardo e sua rede. Mas isso significa que você terá que tomar decisões difíceis, decisões que podem destruir o que resta da sua reputação e do seu império. Valeria sentiu que a terra tremia sob seus pés, mas não mostrou sinal de fraqueza. E o que me garante que você não está me usando para seus próprios fins? Replicou, sem conseguir evitar que a desconfiança se infiltrasse em sua voz. Alex sorriu levemente. Você não tem nenhuma garantia. É uma aposta, Valeria. Uma aposta na qual ambos podemos perder ou ganhar algo muito mais valioso do que possuímos agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Valeria sabia que estava em uma encruzilhada, e que qualquer decisão que tomasse poderia levá-la à destruição ou a uma oportunidade de se salvar. Mas além disso, havia algo em Alex, uma intensidade em seus olhos que a atraía de uma maneira que nunca antes havia experimentado. Não era apenas sua inteligência ou habilidade, era uma força que parecia igualar a dela, e isso a inquietava profundamente. De acordo, e disse finalmente. Trabalharemos juntos. Mas se eu descobrir que você está mentindo para mim ou que tem algum plano oculto, eu te destruirei. E acredite, Alex, eu tenho os meios para fazer isso. Alex assentiu, sem mostrar medo diante de sua ameaça. Não estou mentindo para você, Valeria. E se fizermos isso corretamente, não só desmascaremos Eduardo, como toda a rede que corrompeu seu império. A tensão entre eles era palpável, uma mistura de desconfiança e uma atração inexplicável que ambos tentavam ignorar. Mas a colaboração estava selada, e com ela, um novo capítulo na vida de Valeria Montenegro começava a ser escrito. Valeria retornou à cidade com a mente cheia de perguntas e um coração que batia com uma força renovada. Ela havia aceitado a oferta de Alex, mas isso não significava que o aceitava. Era um aliado, mas também um potencial inimigo, alguém que poderia ser tão perigoso quanto as pessoas que buscava expor. Naquela mesma noite, Valeria decidiu confrontar Eduardo. Precisava ver como ele reagiria à ideia de que seus segredos poderiam estar prestes a ser revelados. O convidou para sua mansão, sob o pretexto de um jantar íntimo. Eduardo, alheio ao que Valeria já sabia,
aceitou com entusiasmo. O jantar começou como qualquer outro, mas Valeria não podia evitar observar cada um dos movimentos de Eduardo, procurando sinais que antes havia ignorado. Será que ele era sempre tão encantador, tão atencioso? Ou era tudo uma farsa cuidadosamente construída? Após a sobremesa, Valeria deixou cair a bomba com uma naturalidade que a surpreendeu até mesmo a ela. Hoje estive pensando no futuro do nosso relacionamento, e disse, enquanto brincava com a taça de vinho nas mãos. E percebi que há algo que preciso te perguntar, algo que nunca te perguntei antes. Eduardo, desprevenido, a olhou com um sorriso. Diga-me, amor. Você sabe que pode me perguntar o que quiser. Valeria olhou diretamente nos olhos, e com uma frieza que rivalizava com o aço, perguntou: o que você sabe sobre a rede de corrupção que opera nas sombras, usando nossas empresas como fachada? O sorriso de Eduardo desapareceu em um segundo. Um raio de confusão passou por seu rosto, seguido rapidamente por uma máscara de tranquilidade forçada. Sobre o que você está falando, Valeria? Perguntou, tentando soar despreocupado. Não sei a que você se refere. Valeria manteve o olhar firme, sem piscar. Sei mais do que você imagina, Eduardo. E vou te perguntar mais uma vez. O que você sabe sobre a rede de corrupção? Eduardo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando suas opções. Então, sua expressão mudou, adotando um tom mais sombrio. Valeria, acho que você está sendo influenciada por pessoas que não entendem o nosso mundo. Se você tem alguma dúvida sobre minha lealdade, podemos conversar sobre isso, mas não aceitarei acusações sem fundamento. Valeria sentiu um calafrio percorrer seu corpo, mas não demonstrou nenhum sinal de fraqueza. Não são acusações sem fundamento. Eu vi as provas, Eduardo. Fotos, documentos. Tudo está lá. E agora, o único que eu quero é a verdade. O rosto de Eduardo se endureceu, e pela primeira vez, Valeria viu a verdadeira natureza do homem com quem estava comprometida. Um homem que, longe de ser o aliado que havia imaginado, era um mestre na arte da manipulação. Valeria, se você tem provas, então sabe que estamos nisso juntos. Você não pode me derrubar sem se destruir também. Então, sugiro que pense bem no que fará a seguir. A ameaça velada não passou despercebida para Valeria. Sabia que Eduardo não hesitaria em usar qualquer meio para se proteger, mesmo que isso significasse arrastá-la para a ruína. Eu vou pensar, respondeu Valeria, com uma calma que desmentia a tempestade dentro de si. Eduardo a observou por mais um momento, então se levantou da mesa e se aproximou dela, inclinando-se para beijá-la na bochecha. Faça o que achar melhor, amor. Lembre-se de que estamos no mesmo time. Valeria não se moveu, permitindo que o beijo tocasse sua pele como um sinal de advertência. Eduardo se foi pouco depois, deixando-a sozinha em sua mansão, com a sensação de que o perigo era muito mais real do que havia imaginado. Naquela noite, enquanto olhava as luzes da cidade pela janela, Valeria soube que o caminho que havia escolhido era perigoso, mas não havia retorno. Ela havia visto a escuridão em Eduardo e sabia que precisava destruí-lo antes que ele a destruísse. Mas o que ela não havia antecipado era o estranho e inexplicável vínculo que começava a se formar entre ela e Alex, um vínculo que desafiava toda a lógica e que poderia complicar tudo ainda mais. O poder e a atração proibida se entrelaçavam em sua vida como fios de uma rede na qual cada movimento era crucial. Valeria, a mulher que sempre teve o controle, agora se encontrava navegando em águas escuras, guiada pela única certeza de que não podia confiar em ninguém, talvez nem mesmo em si mesma. Valeria Montenegro havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Após sua confrontação com Eduardo, uma parte dela se sentiu aliviada, enquanto outra mergulhava em uma escuridão que nunca havia conhecido antes. O peso da traição, tanto a que havia sofrido quanto a que estava prestes a infligir, era esmagador, mas ela não tinha tempo para lamentar o que sua vida havia se tornado. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente: estamos no mesmo time. A frieza com que as pronunciou lembrou-a de que não havia limites para o que ele faria para se proteger,
e que agora, mais do que nunca, ela precisava estar preparada para qualquer coisa. Naquela manhã, enquanto observava as primeiras luzes do amanhecer pela janela de sua mansão, Valeria sabia que precisava dar o próximo passo. Levantou-se com determinação e dirigiu-se ao escritório onde havia guardado os documentos que Alex lhe entregará. Não podiam continuar jogando nas sombras. Era hora de desencadear a tempestade que sabia que inevitavelmente arrasaria tudo. Valeria discou o número de Alex. Não havia tempo para sutilezas, não depois do que havia descoberto sobre Eduardo. Precisavam de um plano claro e direto para desmascarar a rede de corrupção, e precisavam agir rápido. Valeria, o que você decidiu? Perguntou Alex quando atendeu, sua voz era firme como sempre. Estamos dentro, e disse Valeria, sem hesitar. Precisamos nos mover rápido. Eduardo sabe que estou ciente de algo e não ficará parado. De acordo. Encontre-se comigo esta noite. Há algo que você precisa ver, respondeu Alex, e a chamada terminou tão rápido quanto começou. O restante do dia passou em um turbilhão de chamadas e reuniões, enquanto Valeria mantinha a fachada de controle que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Mas por dentro, sabia que algo grande estava prestes a acontecer e que em breve tudo explodiria. Chegou a noite, e Valeria dirigiu-se ao local de encontro com Alex. Desta vez não era uma cabana isolada, mas um edifício de escritórios abandonado nos arredores da cidade. O local tinha um ar inquietante, como se as próprias paredes guardassem segredos que prefeririam não revelar. Alex esperava na entrada, com a mesma calma de sempre, mas havia algo em seus olhos que sugeria que o que estava prestes a mostrar mudaria tudo. Valeria, o que você está prestes a ver é a chave para desmantelar a rede de Eduardo. Mas você precisa estar preparada. Isso não é apenas informação. É uma verdade que pode destruir você se não souber como lidar com ela. Valeria o olhou fixamente. Ela havia chegado longe demais para recuar agora. Mostre-me, disse, com a mesma frieza que havia usado em seu confronto com Eduardo. Alex a conduziu pelo corredor escuro até uma pequena sala iluminada pela luz azulada de várias telas de computador. No centro da sala, havia uma mesa com vários documentos espalhados e um monitor exibindo imagens em tempo real. Mas o que realmente capturou a atenção de Valeria foi um vídeo na tela principal. Este é o arquivo que Eduardo não queria que você visse, disse Alex, enquanto ativava o vídeo. As imagens começaram a se reproduzir, e Valeria viu Eduardo em uma reunião com vários homens, todos figuras que ela reconhecia da alta sociedade. O que os unia não era seu status, mas algo muito mais sombrio. A conversa girava em torno de tráfico de influências, manipulação de mercados e subornos em larga escala. Eduardo não era apenas parte da rede, ele era um dos líderes. Mas o que realmente a atingiu foi a última parte do vídeo. A câmera se moveu para focar em uma mulher na sala, e o coração de Valeria parou por um instante. Era Sônia. Sua amiga de juventude, a mesma que prometera ajudá-la, estava sentada ao lado de Eduardo, conversando com uma familiaridade que só se reserva aos aliados mais próximos. A traição se estendia além do que Valeria havia imaginado. Sônia não só sabia o que estava acontecendo, ela era parte integrante da conspiração. A mulher que havia fingido ser sua amiga, que prometera ajudá-la, estava trabalhando contra ela desde o começo. Como você conseguiu isso? Perguntou Valeria, tentando conter a maré de emoções que a dominava. Tenho observado Eduardo e sua rede por anos. Este vídeo é apenas uma parte do que eu coletei. Sabia que Sônia tinha conexões, mas não esperava que ela estivesse tão profundamente envolvida, respondeu Alex, com uma calma que contrastava com a tempestade interior de Valeria. Isso muda tudo, disse Valeria, sua voz mal um sussurro. A traição de Sônia era mais do que uma ferida pessoal. Era uma ameaça direta ao seu plano de derrubar Eduardo. Mas também era uma oportunidade. Se ela manejasse bem a situação, poderia usar essa informação para enfrentar ambos e destruir a rede de dentro. Precisamos de um novo plano, disse Valeria, virando-se para enfrentar Alex. Sônia deve ser confrontada, mas não podemos permitir que ela suspeite que sabemos a verdade.
Precisamos fazer com que ela acredite que ainda tem o controle. Alex a observou por um momento, como se avaliasse sua determinação, e então assentiu. Faremos do seu jeito. Mas lembre-se, Valeria, isso não é apenas um jogo de poder. As pessoas com quem você está lidando não hesitam em usar violência para proteger seus interesses. Valeria sabia que Alex estava certo, mas o medo não era algo que ela pudesse se permitir. Estava demais em jogo. No dia seguinte, Valeria organizou uma reunião com Sônia. Ela chamou e, com a habilidade de uma atriz consumada, fingiu a desesperança de uma mulher que não sabe em quem confiar. Sônia, preciso te ver. As coisas estão fora de controle, e eu não sei o que fazer. Você é a única pessoa em quem posso confiar, disse Valeria, colocando um tom de urgência em sua voz. Sônia aceitou o convite, e no final da tarde, ambas se encontraram em um bar luxuoso que costumavam frequentar nos dias de juventude. Valeria escolheu o lugar com cuidado, sabendo que o ambiente relaxado poderia desarmar as defesas de Sônia. Valeria, querida, não sabe o quanto estou feliz por você ter me chamado, disse Sônia ao chegar, com seu sorriso habitual, mas Valeria podia ver a astúcia por trás de seus olhos. Sônia, estou tão perdida, disse Valeria, mergulhando no papel de mulher vulnerável. Eduardo tem mentido para mim, eu sei. Mas não sei como enfrentá-lo. Temo que, se eu fizer algo, ele me destruirá. Sônia ouvia atentamente, com a paciência de uma amiga preocupada. Valeria, estou aqui para te ajudar. Eu sabia que esse dia chegaria, que você perceberia quem realmente é Eduardo. Mas não se preocupe, juntas podemos superar isso. Valeria soltou um suspiro tremido, como se as palavras de Sônia a tivessem aliviado. Obrigada, Sônia. Não sei o que faria sem você. Sônia sorriu, mas havia algo em sua expressão que fez Valeria sentir uma pontada de alerta. Algo não estava certo. Era como se Sônia estivesse desfrutando demais da desesperança que Valeria fingia. Então, com um movimento calculado, Valeria lançou a pergunta que sabia que desestabilizaria a Sônia. Você acha que Eduardo está trabalhando com mais alguém? Percebi que ele tem estado mais reservado ultimamente, como se estivesse escondendo algo maior do que apenas seus negócios suspeitos. Sônia hesitou por um segundo, e Valeria viu a máscara de segurança de sua amiga rachar ligeiramente. Não tenho certeza, Valeria. Eduardo sempre foi complicado. Mas se houver algo mais, prometo que descobriremos juntas, respondeu Sônia, com um tom que tentava ser convincente, mas falhava em esconder sua própria inquietação. Valeria decidiu dar o golpe final. Tenho pensado em conversar com Alex Garcia. Acho que ele pode me ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Dizem que ele é um especialista em cibersegurança e sabe coisas que poderiam ser úteis para nós. O nome de Alex fez Sônia mudar ligeiramente sua expressão, uma reação que não passou despercebida por Valeria. Alex Garcia, e disse Sônia lentamente. Não tenho certeza se é prudente envolvê-lo, Valeria. Ele pode ter suas próprias razões para fazer o que faz. Talvez, respondeu Valeria, como se considerasse o aviso de Sônia. Mas preciso de todas as ferramentas à minha disposição. E se ele tem informações que podem me ajudar a entender Eduardo, acho que vale a pena o risco. Sônia forçou um sorriso e levantou sua taça. Por nós, Valeria. Aconteça o que acontecer, sempre seremos amigas, não é? Valeria levantou sua taça também, escondendo o nojo que sentia naquele momento. Por nós, e repetiu, com um sorriso que não chegou aos seus olhos. O encontro terminou com abraços e palavras de encorajamento, mas quando Valeria se despediu de Sônia, sabia que havia cruzado uma linha perigosa. Sônia suspeitava de algo, e isso a tornava ainda mais perigosa. Mas Valeria não podia mais dar marcha ré. A rede de mentiras e traições estava se fechando ao seu redor, e a única forma de sair era enfrentar todos aqueles que haviam tentado destruí-la. Naquela noite, enquanto Valeria se preparava para o confronto final, um pensamento sombrio se instalou em sua mente. Talvez, para sobreviver, ela teria que se tornar aquilo que mais desprezava.
E naquele momento, ela entendeu que o verdadeiro preço do poder não era o controle sobre os outros, mas o sacrifício de sua própria alma. Valeria Montenegro sentia a pressão acumulada como um peso inquebrantável em seu peito. Os últimos dias a haviam mudado de uma maneira irreversível. A mulher que costumava ser, segura de seu poder e controle sobre os outros, estava desaparecendo, deixando para trás uma figura que se debatia entre o desejo de sobreviver e a necessidade de redenção. Ela havia chegado à conclusão de que, para se salvar, precisava destruir tudo o que conhecia, até mesmo as pessoas mais próximas a ela. Não tinha margem para erros. Naquela noite, Valeria estava em pé diante do espelho do banheiro, observando o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. As sombras sob seus olhos falavam de noite sem dormir, de um cansaço que não era apenas físico, mas moral. As decisões que estava prestes a tomar a transformariam para sempre, e no fundo, ela temia o que se tornaria depois de tudo isso. A chamada de Alex chegou enquanto ela estava perdida em seus pensamentos. Ao atender, sua voz era apenas um sussurro, mas carregada de determinação. "Estou pronta", disse Valeria, sem precisar de mais palavras. Alex respondeu com a mesma calma que havia demonstrado desde o início. "Nos encontramos no escritório do Eduardo. É hora de terminar isso." O plano havia sido traçado com precisão cirúrgica. Com as informações que Alex havia coletado, e a habilidade de Valeria para manipular a situação, haviam preparado o cenário para desmascarar Eduardo e sua rede no coração do seu império. Era uma jogada arriscada, mas não tinham outra opção. Valeria chegou ao escritório central de sua empresa pouco antes da meia-noite. O prédio estava deserto, exceto pela segurança que Eduardo sempre mantinha presente. Ela havia conseguido que seu noivo concordasse em se reunir naquela hora, sob o pretexto de uma decisão crucial para a empresa. Eduardo, confiando que sua manipulação ainda tinha efeito sobre ela, aceitou a reunião sem hesitar. A tensão no ar era palpável enquanto Valeria caminhava pelos corredores, com seus saltos ecoando no chão de mármore. Cada passo a aproximava do confronto final, e embora seu rosto permanecesse sereno, sua mente era um turbilhão de emoções. Não havia volta. Eduardo a esperava em seu escritório, de pé ao lado de sua enorme mesa de madeira, com o olhar fixo na cidade que se estendia além das janelas. Quando Valeria entrou, ele se virou para recebê-la com um sorriso que não chegava aos olhos. "Valeria, querida. Que noite tão incomum para uma reunião, não acha?" disse Eduardo. Seu tom era casual, como se não suspeitasse de nada. "É a única hora em que podemos conversar sem interrupções", respondeu Valeria, aproximando-se com passo seguro. "Há algo que preciso discutir com você, algo importante." Eduardo ergueu uma sobrancelha, interessado. "Sobre o que se trata?" Valeria manteve seu olhar, deixando o silêncio se alongar por um momento antes de responder. "Sobre a rede de corrupção que você tem dirigido nas sombras." "Eu sei tudo, Eduardo. Sei o que você fez, e sei que tem usado meu império para cobrir seus próprios crimes." Por um instante, a surpresa cruzou o rosto de Eduardo, mas rapidamente foi substituída por uma frieza calculada. "Valeria, não entendo a que você se refere. Está falando de algo muito grave." "Não finge ignorância comigo", cortou Valeria, sua voz era afiada como uma lâmina. "Eu vi os vídeos, os documentos. Sei das suas reuniões com Sônia e os outros. Você não pode negar mais." Eduardo a observou em silêncio, avaliando a situação. Sabia que estava encurralado, mas sua mente já estava trabalhando em uma saída. Depois do que pareceram minutos eternos, sorriu com uma frieza que gelou Valeria. "Sempre soube que você seria perigosa se descobrisse a verdade", disse Eduardo. "Mas também sei que você não fará nada que possa te destruir." "Então, qual é o seu plano, Valeria? Chamar a polícia? Publicar essas informações? Você sabe que isso te arrastaria comigo." Valeria manteve a compostura, mas seu coração batia forte. O que Eduardo não sabia era que Alex havia preparado uma transmissão ao vivo do escritório, enviando tudo o que estava acontecendo em tempo real para vários meios de comunicação e plataformas criptografadas.
Não havia escape. Não preciso fazer nada disso, Eduardo, respondeu Valeria, enquanto contava os segundos em sua mente. Já está feito. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Alex entrou com passos firmes. Eduardo se virou para enfrentá-lo, surpreso com sua presença. Que diabos está acontecendo aqui? Exigiu Eduardo, com os olhos cheios de fúria. Alex se aproximou, mantendo a calma. Tudo isso acabou, Eduardo. Você está sendo transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Não tem mais poder, nem nesta sala, nem em lugar algum. A raiva de Eduardo se transformou em desespero enquanto ele compreendia a magnitude do que estava acontecendo. Por um segundo, ele pareceu disposto a atacar, mas sabia que não tinha saída. Valeria, é isso que você quer? Destruir a mim e a você mesma? Disse Eduardo, em uma última tentativa de apelar para seu antigo relacionamento. Valeria o olhou com uma mistura de tristeza e determinação. Não se trata apenas de você ou de mim, Eduardo. Trata-se de tudo o que fizemos, das vidas que destruímos para nosso próprio benefício. Esta é a única maneira de corrigir algo do que destruímos. Eduardo soltou uma risada amarga. Redenção, Valeria? Nunca pensei que você fosse tão ingênua. Valeria manteve o olhar fixo nele. Não se trata de redenção. Trata-se de justiça. As palavras finais de Valeria selaram o destino de Eduardo. A transmissão havia captado tudo, e enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, Valeria sentiu uma paz estranha, uma libertação do peso que havia carregado por tanto tempo. Minutos depois, os oficiais irromperam no escritório e prenderam Eduardo. Enquanto o algemavam, Eduardo se voltou para Valeria pela última vez. Isso não acabou, sussurrou, mas Valeria já não temia suas ameaças. Uma vez que o levaram, o escritório ficou em silêncio. Alex e Valeria ficaram de pé no meio do caos, com a certeza de que haviam feito certo, mas também com a consciência de que o custo tinha sido alto. Está feito, disse Alex, quebrando o silêncio. Agora tudo depende de como as pessoas reagirão. Valeria assentiu, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. E o que você vai fazer agora? Perguntou Alex, com uma suavidade que não havia mostrado antes. Valeria não respondeu imediatamente. Sabia que precisava reconstruir o que restava de sua vida, mas também sabia que nada do que fizesse poderia apagar o passado. Não sei, respondeu finalmente. Acho que terei que aprender a viver com o que sou e com o que fiz. Alex se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. Você não está sozinha nisso, Valeria. Sempre há uma saída. Pela primeira vez em muito tempo, Valeria sentiu uma conexão genuína, um vínculo que não estava baseado no poder ou na manipulação, mas na compreensão mútua daqueles que viram o pior da vida e ainda assim escolhem seguir em frente. Obrigada, Alex, disse ela, e em seus olhos brilhou uma centelha de esperança. Talvez, juntos, possamos encontrar essa saída. Enquanto deixavam o escritório, deixando para trás as sombras do passado, Valeria soube que, embora o caminho à frente fosse difícil, ela havia tomado a decisão certa. Ela havia escolhido a verdade, a justiça e, talvez, um novo começo. A história de Valeria Montenegro não era apenas uma história de traição e poder, mas também de redenção e busca pela verdade. Embora ela tenha perdido muito, também havia ganhado algo inestimável, na possibilidade de se reconstruir sobre fundamentos mais sólidos, baseados na integridade e na verdadeira força interior. E assim, enquanto a cidade seguia seu curso e as notícias da queda de Eduardo se espalhavam como fogo, Valeria Montenegro começou a caminhar em direção a um novo futuro, um que ela mesma escreveria, desta vez com a consciência do que realmente importa na vida. O que você achou desta história? Deixe-nos um comentário sobre o que você faria em uma situação similar. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como um sinal de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela.
Valorizamos muito ter você aqui conosco, e você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.